Quem é você nessa noite? É o que anda pela lama e fala igual a todo mundo, fala palavrão como todo mundo, bebe como todo mundo, se veste como todo mundo? Ou você é como Jeremias, que foi chamado para fazer a diferença, para pregar a verdade, fazer a diferença entre os iguais, andar na lama e não se sujar, ter a arte da garça, pisa mas não se suja, entra nos ambientes, vai na biqueira, evangeliza mas não fica com eles lá? Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Deus está contando com a geração de profeta que não ouve o que A está falando, o que B está falando, ele só ouve a voz que vem do céu. Você que achou o livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, nós vamos ler apenas o versículo de número 6 para ganharmos tempo, e no decorrer da mensagem Deus vai revelar aquilo que está por trás desse versículo. Você que achou, dê um glória a Deus bem alto. Diga vitória em Cristo. Amém. Está escrito e não pode mudar. Jeremias capítulo 38, versículo 6 está escrito: então tomaram Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Diga comigo, desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Somente até aqui. Querido Deus eterno Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, porque cremos que é o Senhor que irá falar com a tua igreja. Fala conosco mais uma vez, se revela para nós através da tua santa palavra. É no nome poderoso de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes que nós te pedimos e já te agradecemos. E toda a igreja diz, olha para a pessoa que está do seu lado, com um sorriso bem lindo no seu rosto, diga para ele, diga para ela: a cisterna não é o teu fim. Fala para ele com voz de profeta: você não termina esse ano na lama. Deus ainda tem alguém para te ajudar. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra. Irmãos, o texto em que ora lemos não é um texto tão conhecido da amada igreja do Senhor. Alegra-nos pregar, nós que conhecemos a palavra e que somos ministros do Evangelho, em pregar um texto ao qual seja conhecido, porque ele se torna ainda mais conhecido. Mas quando existe um texto que ele não é muito falado, não é muito conhecido, é a nossa oportunidade de quê, pastor? De conhecer um pouco mais. E aí, irmãos e amigos que me ouvem, eu aprendo que Jeremias 38 é como um filete de cana, que quando a gente passa no moedor, vai sair o primeiro caldo. Eu entendo que hoje vai sair o melhor caldo dessa palavra, porque essa palavra não foi desejo do meu coração, ela veio do céu para essa igreja. Eu perguntei ao Senhor o que ele queria falar, e ele disse: abra em Jeremias, e o Senhor falou comigo. Mas quando eu venho falar de Jeremias para você, eu me lembro do capítulo de número 1. Eu não posso relembrar de algumas coisas. Quem é Jeremias, pastor? Jeremias é um profeta, que ele é levantado no capítulo de número 1 do livro que carrega o seu nome, dizendo que ele é filho de um sacerdote. Qual sacerdote? Chamado Ilquias. E ele nasce numa terra chamada Terra de Anatote. Anatote, o escritor, ele foi feliz porque foi o próprio Jeremias, junto com o seu amigo de peito, Baruque, que escreveu esse livro. Mas quando você vai olhar os mapas bíblicos, quando você vai olhar o contexto da história, o lugar onde essa cidade estava escolhida para ser plantada, era um lugar pequeno. Na geografia, talvez o Waze não levasse você lá. E a primeira coisa que eu aprendo: Deus não está preocupado com a geografia em que você está inserido. Eu vou melhorar para você entender. Deus não está preocupado com o bairro que você nasceu, a cidade onde você nasceu, a cadeia social em que você se encontra. A Bíblia vai me dizer que Deus vai encontrar com Jeremias na cidade de Anatote. Pastor, ainda não entendi. Já vai entender, porque eu não tenho muito tempo nessa noite para chegar aonde Deus pediu para eu chegar com a igreja. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: você está muito preocupado no lugar onde você está, no trabalho onde você se encontra,
encontra, no bairro onde você mora, na cidade onde você está. Mas Deus me trouxe hoje aqui só para te dizer, fica tranquilo que eu sou especialista em encontrar profetas aonde ninguém iria procurar, porque em Anatote era lugar de sacerdote, mas foi lá que eu encontrei Jeremias e disse, eu mudo a tua história. Irmãos, o texto vai dizer que agora Jeremias ele é encontrado por Deus, e que a palavra veio a Jeremias dizendo, meu filho, eu conheço você antes de te formar no ventre da tua mãe, e tenha certeza que eu vou te levantar para levantar e também para derribar reis. A Bíblia vai contar que a palavra de Deus vem a ele dizendo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Pastor, o que você está querendo dizer? Assim como Deus era com Jeremias, assim como Deus foi com Isaías, assim é o Deus que vai comigo e vai com você. Esse Deus está liberando uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Irão pelejar, pastor? Sim. Irão levantar línguas contra você? Sim. Eles irão tentar contra você? Sim. Mas o Senhor diz, eu sou poderoso para te livrar. A Bíblia vai contar, através do texto em que ora lemos, que Jeremias vai passando por várias etapas, até passar pela etapa da olaria. E eu creio que muita gente aqui está passando alguma parte que Jeremias passou. Jeremias ele desceu à casa do oleiro. Jeremias ele foi encontrado por Deus. Jeremias tem várias visões do Senhor e ele é profeta. E isso me inspirou a pregar nessa noite, porque no texto que nós lemos em Jeremias 38, vai dizer que Jeremias se levanta como uma voz profética. Diga comigo, voz profética. Agora que Jeremias está conhecido, agora que Jeremias está levantado, agora que Jeremias entendeu que ele nasceu de um pai sacerdote, tinha tios sacerdotes, a genética dele foi cuidada para que ele fosse um sacerdote. Deus olha para Jeremias já sabendo do que ia acontecer no futuro e diz, como sacerdote, como a Babilônia vai invadir essa terra, você não vai ter o que fazer lá, Jeremias. Como sacerdote, você só vai ter como queimar incenso nesse lugar, e lá não tem templo. A Bíblia vai nos contar que ia ser grande a destruição que a Babilônia ia fazer com o povo de Deus. Mas por que você está falando isso, pastor, nessa noite? Porque Deus ele conhece o nosso amanhã. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado porque Deus te mudou daquilo que você esperava que fosse o correto para a sua vida. Jeremias ele esperou por muito tempo. O pai sacerdote, o tio sacerdote, os primos sacerdotes, ou seja, pastores, na lógica humana, Jeremias seria o próximo sacerdote. Mas Deus, olhando para a necessidade, porque o sacerdote ele recebia do povo para levar para Deus. E Deus olhou para Jeremias, pastora Patrícia, e disse, eu não chamei você para receber do povo e levar para Deus. Eu chamei você para receber de mim e entregar para o povo. Eu vou de novo. Deus chamou Jeremias para dizer assim, estão acostumados nos dias de hoje, receber do povo para entregar para mim, mas com você, Jeremias, vai ser diferente. Eu vou falar primeiro com você e você vai falar para o povo, e tudo que eu mandar você falar, você vai falar na íntegra. Por quê, pastor? Porque Jeremias era um profeta diferente. Diga comigo, profeta diferente. Porque profeta que é diferente, ele não prega o que quer, ele não fala o que quer, ele não toca o que quer, ele não adora do jeito que ele quer, ele faz aquilo que Deus quer. Eu queria pregar nessa noite uma mensagenzinha de conforto, que todo mundo ia dar glória a Deus do começo ao fim, aquele esboçozinho que começa em 15 minutos, todo mundo já está levantando a mão, talvez de pé no lugar, mas Deus me chamou, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Ele disse, entrega tudo que eu te entregar, e eu vou falar com a minha igreja. É Deus dizendo, Jeremias, ele poderia fazer da forma que ele queria, mas Jeremias entendeu que não é da forma dele, não é no pensamento dele, não é no tempo dele, tudo é da forma que Deus determinou. Diga para quem está do seu lado, Jeremias tinha um amigo inseparável. Quem, pastor? Baruque. Porque, irmãos, não tem como você caminhar nessa terra de forma solitária. Jeremias, ele levanta um homem para andar com ele, Deus levanta esse homem para andar com ele, chamado Baruque. Tudo que Jeremias falava, Baruque estava disposto a anotar, ao ponto de Deus entregar uma profecia muito forte. Baruque anota tudo isso.
e vai levar para o rei. E quando leva para o rei, pastor Jonas, o rei decide pegar aquele pergaminho, lê a profecia e decide lançar no fogo. E difícil coisa, irmãos, é homens quererem ouvir a verdade. Gostamos de ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Você está bem, você está linda, você está maravilhosa. Mas Jeremias não foi chamado para falar aquilo que os reis queriam ouvir. Ele foi chamado para falar aquilo que Deus mandava falar. E a Bíblia vai dizer que quando ele lança essa profecia, ele é lançado numa cadeia. Diga comigo, foi lançado numa cadeia. Pastor, que palavra tão forte foi essa que Jeremias lançou de Deus? A Bíblia vai contar que Deus falou para o rei que se não houvesse mudança, porque o povo de Deus mais uma vez tinha se desviado dos estatutos do Senhor, os babilônicos tomariam aquela cidade e não sobraria ninguém daquela cidade. E eu perguntava ao texto, mas o Senhor estava se relacionando, a tua voz estava sendo audível naquele tempo, e Deus falava assim, mas o povo preferiu, devido à sua ignorância espiritual, adorar a outros deuses. Decidiram adorar ao Deus Sol. Decidiram adorar a Astarote. E eu perguntava a Deus, por que isso? E Deus falava assim, eles adoravam o Deus Sol, porque não poderiam adorar o Deus que criou o Sol. Adoravam a lua, mas deviam adorar o Deus que criou a lua. Eles começaram a adorar as estrelas, ao invés de adorar o Deus que criou as estrelas. Pastor, ainda não entendi. Eu não adoro a criatura, eu só posso adorar o Criador. Eu não adoro o que é de baixo, eu só posso adorar o que é de cima. Eu não adoro a ordens de homens, eu adoro a ordens de Deus. Eu não adoro aos homens da terra, eu só adoro aos donos dos céus. Pastor, me leva nesse lugar de revelação. É Deus dizendo nessa hora, nessa noite, meu filho, não é da forma que todos estão pensando. Estão dizendo aí que no Réveillon é para você usar branco, porque o branco representa a paz. O branco é meu, o azul é meu, o vermelho é meu. Entregaram tudo para as entidades, mas eu venho te dizer que o Salmo 24 vai me dizer que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo que habita nele. Que história é essa? Que branco é de Oxalá, que azul é de Iemanjá, que vermelho é de Exu. Tudo é de Deus, tudo é para Ele, porque dele são todas as coisas. É por isso que nós somos livres para usar azul, verde, branco, a cor que você quiser, porque em Cristo nós somos livres, 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 diz o Senhor. Se você é livre, adore a Ele agora no seu lugar. Jeremias é perseguido por falar a verdade. Jeremias profetiza o que, pastor? Ele profetiza que quem não se render aos babilônios não viverá, e quem resistir irá morrer. E eu perguntava o texto, o porquê que esse rei, que tanto já tinha ouvido falar de Jeremias, sabia que era um homem íntegro, um homem justo, ele não obedeceu. E Deus falava comigo, líderes costumam interpretar profecias de Deus, direção de Deus, como desânimo para a sua classe, para o seu povo. Está no texto e você pode ler. A Bíblia vai dizer que o rei repreende Jeremias, porque ele trouxe uma palavra de Deus, uma palavra de direção. E a Bíblia vai dizer que o resultado disso é Jeremias ser lançado num calabouço. Por quê, pastor? Porque é possível você estar falando a verdade e ser lançado numa prisão. É possível você estar fazendo a vontade de Deus e ser preso no átrio. É possível você estar fazendo a vontade de Deus e alguém te prender. A Bíblia me conta que o resultado disso é que ele é lançado numa cisterna cheia de lama para morrer lentamente. Não bastou só a perseguição. Não bastou somente a calúnia com Jeremias. Não bastou somente o esquecimento com Jeremias. Foi necessário lançar ele num poço. E não foi qualquer poço. Foi um poço cheio de lama. Porque a primeira coisa do desobediente é ele querer te afastar.
é ele querer te prender. Ele expôs no átrio, para depois, com uma palavra, lançar Jeremias na cova. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu já cheguei. Tem pessoas que passaram por essas portas, que estão passando uma situação semelhante à de Jeremias. Qual delas, pastor? Você só fez o que era certo. Você só falou o que era certo. Você só agiu conforme Deus mandou. E o resultado disso foi prisão, foi calabouço e, não achando pouco, uma cisterna. E nessa cisterna não tinha água. Era uma cisterna com lama, ao qual o rei lançou nele ali, para que ele morresse lentamente. E Deus me trouxe aqui nessa noite uma voz profética. Talvez você acredite, talvez você não acredite. Estamos nos últimos dias do ano, nas últimas horas talvez, só para te dizer: a cisterna não é o seu fim. Pastor, você pode melhorar? Eu posso melhorar. Tentaram contra a vida de Jeremias, exporam a vida de Jeremias, prenderam Jeremias, escarneceram sobre Jeremias, lançaram Jeremias no poço, mas Jeremias, assim como eu, assim como você, Jeremias tinha uma promessa. Qual, pastor? Eu estarei todos os dias. Eu estarei contigo no vale, eu estarei com você nos dias bons, eu estarei com você nos dias maus. Jeremias, a cisterna não é o teu fim, é Deus dizendo: eu ainda vou tomar você pela mão. Estão dizendo que o momento é o teu destino, e eu vim aqui para dizer que o teu momento não distingue o teu destino, porque o meu e o seu destino está intacto. Oh, aleluia! Porque ninguém mata quem Deus escolheu fazer viver. O homem disse mata, Deus disse vive. É por isso que o sacerdote não tem o poder que o profeta tem. Qual, pastor? O sacerdote, ele não tem a palavra profética em seus lábios. O sacerdote é o médico dizendo: o diagnóstico é de morte. O profeta está dizendo: o diagnóstico é de vida. Estão dizendo vai fechar, o profeta está dizendo vai abrir. Estão dizendo não chove há 3 anos e meio, mas o profeta diz: olha direitinho, porque vai chover e aparelha os carros. O profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote ama a cadeira, mas o profeta, ele tem uma palavra para liberar para a igreja, para quem tem mão para levantar, glória para entregar, mão para dar mão. Olha para quem está do seu lado e recebe essa profecia. Deus dizendo: a voz profética vai de encontro com a tua realidade. Não, você não entendeu não, senão você falava com voz de profeta. É Deus dizendo: a tua realidade não condiz com a profecia que está sendo liberada nesse altar. Qual, pastor? Você vai prosperar, você vai viver. 2026 é o ano da tua colheita. Você plantou muito em 2025, você obedeceu a Deus, obedeceu a palavra, obedeceu seus pastores, e 2026 vai ser o ano de colheita, diz o Senhor. Pastor, mas eu não estou como eu queria. Jeremias também não estava. Pastor, não está numa posição que eu também queria. Jeremias também não estava. Pastor, mas eu ainda não casei esse ano. Isso é momento. O teu destino é casamento. Pastor, eu ainda não me formei. Isso é momento. Pastor, eu vou me casar. Isso é o destino. Pastor, eu ainda não estou na condição financeira que eu queria. Isso é momento. O teu destino é dinheiro no bolso, ganhando 7 vezes mais como a irmã e tendo prosperidade, porque o Senhor toma minha boca para dizer: o teu momento não condiz com o teu futuro. O teu momento não condiz com o teu futuro. O teu momento não condiz com o teu futuro, porque pode estar dando tudo errado, o dólar aí estourado, e Deus está dizendo: vai viajar, vai casar, vai se formar. A palavra está dizendo contra, mas a palavra de Deus está indo contra, dizendo: vou mudar o quadro. Não, isso é para quem crê. Deus está dizendo: eu estou mudando o quadro. Entenda comigo. O profeta fiel muitas vezes vai ser tratado como inimigo. Diga comigo: nem toda rejeição é sinal de erro. Às vezes é prova de fidelidade e obediência. Talvez você sofra perseguição no seu trabalho porque você é muito certinho para eles. Talvez você seja perseguido na sua faculdade porque você não faz o que os demais fazem.
Talvez você seja perseguido na política porque você é muito metido a certinho, a fazer tudo certinho. Ei, cutuca quem está do teu lado pela primeira vez com a educação e diz para ele: continua no propósito. Porque quando a palavra confronta o interesse humano, o mensageiro vira alvo. Eu vou pular de cá. Quando a palavra confronta o interesse humano, o profeta passa a ser alvo. Eu vou pular de cá. É Deus dizendo assim: nem a todas as rejeições sou eu que estou te rejeitando. É só eu te empurrando para o processo, para passar para o propósito, para viver a promessa. Eu vou repetir. É Deus dizendo: eu estou te empurrando, vai passar pelo processo, vai passar pela prova, vai passar pela cisterna. Mas o resultado disso é dizer: Jeremias não tem do que falar dele, porque se Deus mandou falar, ele integra na íntegra. Diga comigo como boca profética: Jeremias está no poço sem ter feito nada. Pergunta: então é possível estar preso sem culpa? Sim. É possível estar na lama sem se rebelar? Sim. É possível estar no poço por falar a verdade? A resposta é sim. A prova disso é Jeremias, e a prova disso é José. José foi para o poço porque sonhou. E eu falei para minha esposa: qual é o pecado que tem em sonhar? E ela disse: nenhum. E o que você acha? Eu disse: o problema é para quem você conta seu sonho. O problema de José nunca foi sonhar. O problema de José foi para quem ele contou o sonho dele. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus falou para você, mostrando que pessoas iriam se render diante de José e depender de José. Tinha lugar para todo mundo naquele reinado que José ia ter um cargo de governador. Tinha ou não tinha, igreja? O problema é que nem todo mundo está despreparado para ouvir os sonhos que Deus está entregando para mim e para você. Então fala para quem está do seu lado pela segunda vez: cuidado para quem você conta seu sonho. O problema nunca foi sonhar. O problema é para quem você vai contar. Diga comigo: o poço não é o teu fim. Isso é bom, pastor? Sim. Porque daí, quando estamos no poço, pastor Jonas, não temos mais para onde descer. O bom do poço, irmãos, é que você não tem mais para onde ir. Você só tem uma oportunidade. Elevo meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Pessoas assim como eu já ficaram achando que o seu socorro viria do vizinho, do lado A, do lado B, do prefeito, do governador, do chefe, do líder. Mas se eu te disser que Deus não vai mudar a palavra dele, pelo meu e pelo seu achismo, o meu e o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que criou você, que criou a mim, que nos trouxe aqui somente para ouvir. Deus está enviando socorro para você. Tem gente que entrou aqui e está como Jeremias: pastor, eu estou no fundo do poço, eu não sei o que eu fiz, eu não fiz nada para estar aqui, mas não sei como eu parei aqui. Deus está dizendo: eu estou enviando socorro, porque quem tem promessa não morre fora do tempo. Diga comigo: projeto de Deus não fica pelo meio do caminho. Prova, pastor. A Bíblia diz que Deus visitou Noé e mandou construir uma arca. Faltou material. Deus visita Salomão e manda construir um templo. Faltou material. Êxodo, quando Deus visita Moisés, manda construir o tabernáculo. Faltou material. Sobrou. Jesus carregando a cruz, todo mundo pensava que ia parar no meio, pelas chibatadas, pelo escárnio que estava passando por ele. Projeto de Deus não fica no meio do caminho. Deus está falando de forma simples: nem que seja necessário mandar reforço, alguém vai te ajudar a sair dessa situação. Pastor, deixa a banda aqui comigo para me tentar terminar rapidinho. Ai. Irmãos, vamos entrar no texto. A Bíblia fala agora que Jeremias, além de preso, lançado na lama, estando na cova, por ter feito o que era certo, o seu melhor amigo, chamado Baruque,
Todas as vezes que Jeremias foi preso, nós poderíamos ler agora o versículo 15 do capítulo 37, que vai dizer que os príncipes ficaram tão irados com Jeremias que o feriram e lançaram numa prisão na casa de Jonatas, o escrivão ou o escriba, que era uma sinagoga, porque tinham transformado a casa em cárcere. E eu não sei se você já se sentiu preso alguma vez. A casa que era para ser uma casa de oração, a casa que era um lugar de ler a palavra de Deus, a casa que era para ter comunhão, virou uma prisão. Porque tem lugares que, por mais que pregue a palavra, querem prender você. Mas eu aprendo com o Evangelho que o Evangelho é liberdade e não libertinagem. Eu repito, Evangelho é liberdade em Cristo, para você adorar a Deus da sua forma. Tem gente que adora a Deus calado, tem gente que adora a Deus de mãos levantadas, tem gente que adora a Deus de pé, tem gente que adora a Deus dando glória e aleluia. Cada um tem o seu jeito de adorar. Dobre sua atenção para cá. Jeremias agora está no poço, Jeremias agora está na lama. Um homem decide lançar Jeremias com uma corda dentro do poço, e esse poço tinha lama. Diga comigo, lama. Não bastava prender o profeta, a ideia daquele rei era sujar Jeremias. Só que nosso Deus, Ele criou alguns animais. Eu vi o pastor Jonas explicando sobre frutas, eu fiquei encantado. E eu não tenho esse dom da revelação, das aplicações dessa forma, mas Deus me fez lembrar, pastora Patrícia, da garça. Quem aqui já viu uma garça? A garça, ela me ensina uma arte, pastor. Jeremias estava dentro do poço com lama, mas ele aprendeu a arte da garça. Estou na lama, mas não me sujo. Estou na lama, mas não me sujo. Estão tentando me queimar, estão tentando me queimar, estão tentando me afastar, estão tentando me prender, estão tentando me lançar no poço, me jogaram até lama, mas eu não me sujo. O povo pode fazer o que quiser, falar, fazer patotinha, mesinha, mas eu sou profeta, eu não posso me sujar. Eu aprendi a arte da garça. Eu vou andar na lama, mas não vou me sujar com a lama. Eu vou ouvir alguma coisa e vou dizer, não tenho tempo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Jeremias vai me ensinar que dá para andar no mundo de podridão e não se contaminar. Quem é você nessa noite? É o que anda pela lama e fala igual a todo mundo, fala palavrão como todo mundo, bebe como todo mundo, se veste como todo mundo? Ou você é como Jeremias, que foi chamado para fazer a diferença, para pregar a verdade, fazer a diferença entre os iguais, andar na lama e não se sujar, ter a arte da garça, pisa mas não se suja, entra nos ambientes, vai na biqueira, evangeliza, mas não fica com eles lá. Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Deus está contando com a geração de profeta que não ouve o que A está falando, o que B está falando. Ele só ouve a voz que vem do céu. Tem Jeremias aqui nessa noite? Tem Jeremias aqui nessa noite? Diga comigo, no poço você não fica. Aí o nosso Deus mexe comigo, e eu fui ler o texto. A Bíblia diz que depois que Jeremias está na lama, que foi o texto que nós lemos, versículo 6, o versículo 7 vai dizer assim, que ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que estava na casa do rei, que Jeremias estava na cisterna, decidiu ir até o rei pedir ajuda. Pastor, não entendi, vai entender. Ebed significa escravo, Meleque, o nome do seu rei. A Bíblia vai dizer que Ebed-Meleque, ou seja, não tem nome, não tem título, não tem influência, porém trabalhava para o rei. Pastor, o que tem de especial nisso? Muita coisa, e eu vou começar a finalizar. Talvez a gente fique esperando que a nossa ajuda venha de pessoas prováveis do reino, de um pastor, de um obreiro, de um levita. Mas se eu te disser que Deus não precisa de título para ajudar a tirar um profeta da lama, se eu te disser que Deus não preocupa com a roupa que usa, com o português que tem, com o anel que usa, com o título que tem, ou com o canudo que você tirou,
Deus está preocupado se você tem disposição para ajudar alguém. Deus pegou um improvável, Ebed-Meleque, escravo daquele palácio. Deus usa quem tem coragem e não quem necessariamente tem título. Deus usa pessoas que não olham para a religião. Não é da minha denominação, não ajudo. Não é da mesma crença que eu, não ajudo. Não, esse homem me ensina que independente de quem está no poço, nós fomos chamados para resgatar quem está passando por uma necessidade. E Deus me traz uma pergunta nos meus lábios nessa noite. Quem é você nessa noite? O que lança no poço ou o que resgata o profeta do poço? Deus levanta aliados improváveis para proteger servos fiéis. Diga comigo, carregadores de trapos. A Bíblia diz que Ebed-Meleque vai ao rei e pede autorização para salvar Jeremias. E o rei, ouvindo isso, disse: pode salvá-lo. Ele vai até a despensa, pega alguns trapos, junta 30 homens. Quantos homens? Para salvar apenas um. 30 escravos, sem nome, sem título, sem cargo, sem roupa, sem esperança, mas com um coração que está faltando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. Não são mais títulos. Está faltando um coração disposto a abraçar, disposto a olhar para a dor do outro, a entender que nada justifica um profeta estar no fundo do poço. Não há alegria em ver ninguém no fundo do poço. Esses escravos me deram uma aula dizendo assim: se depender de mim, ninguém vai ficar no fundo do poço. Vou deixar Deus falar com você. Se depender de você, alguém fica? Para lançar na cova, no poço, apenas um. Para salvar um profeta no poço, 30. Como foi 2025 na sua vida? Será que você lançou alguém no poço? Será que você viu alguém no poço e não fez, poderia ajudar e não ajudou? Ou será que você é como esses escravos? Se depender de mim, ninguém fica para trás. Se depender de mim, ninguém fica no poço. Pastor, o que significa esses trapos? Trapos eram faixas usadas para curar feridas. E difícil coisa é tirar um profeta ferido do poço. Difícil coisa é tirar um homem de Deus do poço, magoado com alguma coisa. Mas eles me ensinaram que para tirar alguém do poço, tem que ter as ferramentas corretas. Por causa dos machucados. Pastor, e como é que eu vou saber disso? Deus vai lhe dar estratégia para tratar com aquela tua amiga do trabalho que está com a dor no peito, que está sofrendo abandono no casamento. Aquele teu colega que está passando por uma crise financeira, que está no fundo do poço. Deus hoje está liberando estratégia dentro de você para ajudar quem está no fundo do poço. Talvez você queria uma palavra de uma chave, de uma porta aberta. Isso tudo Deus já fez esse ano para você. Deus hoje só está querendo alinhar a tua rota para ajudar pessoas. Porque a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o seu cativeiro foi transformado. A minha e a sua vitória passa ao cabo daqueles que eu ajudo pelo meio do caminho. Às vezes tem muito levita, às vezes tem muito sacerdote passando e o samaritano está deitado. Dependendo não é de ninguém não, é dependendo de mim, é dependendo de você. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou em busca de vários Ebed-Meleques que estão dispostos a usar as ferramentas que eu vou entregar para levantar a vida dos poços, não deixar ninguém parado pelo meio do caminho. Deus está lembrando alguém aí, alguém que parou pelo meio do caminho, dizendo: você vai chamar essa pessoa para vir para o culto da vitória. É essa pessoa mesmo que Deus fez você lembrar agora. Você precisa ir lá, você precisa chamar ele, você precisa chamar ela, dizer: por que você parou? Por que você está aí? Por que você está no poço? Ei, eu tenho uns trapozinhos aqui, dá para te ajudar, vem comigo, se levanta. Mas no poço você não vai ficar. Deus está contando comigo. Deus está contando com os carregadores de trapo. Tem alguém além de mim aqui hoje?
Eles estão chamando isso aqui hoje em dia de trapo. Que isso é antiquário, que isso não serve mais. Mas é esse trapo que o mundo rejeita, que levanta paralítico. É esse trapo que o mundo está rejeitando, que levanta profeta que está no poço. É esse trapo que fez você um dia mudar de vida. É esse trapo que faz a gente se reunir em pleno uma segunda-feira, cansado, para ouvir direção que o mundo chama de trapo. Eu chamo de palavra de Deus. O que o mundo despreza, eu chamo de lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O que chamam de trapo, eu chamo de espada afiada de 2 gumes. O que chamam de trapo, eu chamo de consolo, eu chamo de amigo, eu chamo de remidor, eu chamo de luz da vida, de remidor, de torre forte. O trapo que o mundo despreza, essa igreja adora. Só aqueles que adoram a palavra, levante a sua mão, porque a palavra sara, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra abre, a palavra fecha, a palavra restaura. Só aqueles que amam a palavra. Só quem trouxe a palavra adora Ele, quem ama a palavra. E eu vou finalizar. O rei Zedequias, ele recebeu a mensagem. E a mensagem era certa: somente obedece e terás livramento. Mas aquele rei, ele chama Jeremias em segredo e ouve novamente. Mas aquele rei, ele ouvia a palavra, mas não obedecia. Porque tem gente que tem medo de todo mundo, só não tem medo de Deus. Zedequias é o retrato de quem consulta a Deus, mas não se submete à vontade dele. Ouvir a palavra sem obedecer nos leva à ruína. E grave essa frase: o medo de homens que deveriam governar pela fé acabam a nação. Aquele homem deixou de ouvir a voz de Deus e uma grande tragédia aconteceu. Mas Deus me traz uma mensagem no meu coração. A rejeição não parou o chamado de Jeremias. O poço não parou o chamado de Jeremias. As más interpretações não pararam o chamado de Jeremias. Pastor, o que você trouxe nessa noite para a gente? Depois de ler todo esse texto que eu não conhecia, eu digo a mesma coisa para você. Eu também não. Mas Deus, ele se revelou para mim dizendo: no poço, ninguém que veio para o culto da vitória. Eu vou repetir: ninguém que veio para o culto da vitória vai ficar no poço. Só fica no poço quem não quer receber ajuda. E você não veio receber autoajuda, você veio receber ajuda do alto. Eu vou repetir: Deus está comentando e falando com a igreja. Você não está precisando de autoajuda, você só precisa de ajuda do alto. Pela mão levantada que está lá no fundo, é Deus dizendo: nem que eu precise levantar Baruque para andar com você. Mas pastor, você falou que Baruque não foi nessa prisão. Tem prisões que Baruque não vai, mas Deus vai. Tem prisões que nem a mãe nem o pai vai com você, mas Deus vai. Pastor, mas eu fui abandonado. A Bíblia diz que pode até uma mãe que amamenta esquecer de um filho, mas todavia eu, Deus, jamais te esquecerei. Você pode não estar nos cartazes, pode não ser a opção, mas Deus está dizendo: o mundo inteiro pode te esquecer, mas o que eu tenho com você, Jeremias, é diferente. Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós já iremos finalizar. Pastor, o que é que você pregou nessa noite? Deus me trouxe aqui para perguntar quem é você nessa noite. Pastor, ainda não entendi. Quem é você nessa crise? Baruque?
que disse que estaria com você, mas na hora da cisterna te abandonou? Você é o sacerdote que tenta matar quem Deus levantou? Você é Jeremias que está na prova e dentro do poço? Ou você é Ebed-Meleque, que nasceu para resgatar quem está quebrado e no fundo do poço? E eu disse ao Senhor: é a pergunta da noite. Quem é você nessa pregação? O rei que não aceita as informações de Deus? Baruque, que disse que ia com você, o que dá para você dá para mim, mas no dia da cova, no dia da dificuldade te abandonou? Você é Jeremias, que está dentro de um poço sem esperança? Ou você é Ebed-Meleque, que vai ser levantado para 2026 resgatar as vidas dessa cidade? Feche seus olhos. Enquanto a equipe de louvor vai ministrar baixinho, eu faço uma pergunta a você. Que 2025 passou por algumas situações que fugiram do seu controle. Algumas situações que deixaram você perplexo, parado. Talvez, como Jeremias, você foi lançado no poço. E para piorar, todo mundo que passa na frente de um poço só joga uma pedra, porque não entende que você só estava fazendo aquilo que Deus mandou. Talvez você esteja sendo incompreendido porque decidiu se tornar um membro da igreja do Senhor. Talvez você seja incompreendido pelo tipo de roupa que você veste, pela forma que você fala, as mesas que você senta, ou até mesmo pelas mesas que você não senta. E por isso lhe venderam, lhe prenderam e te jogaram no poço. Sem perca de tempo, porque estamos presos ao tempo. Quem nessa noite precisa fazer uma aliança com esse Deus, que pode pegar um improvável para resgatar pessoas do fundo do poço? Levante a sua mão. Já tem uma vida vindo ali. Peço para que a igreja feche os olhos. Já temos uma vida aqui. Os planos de Deus, pastores, são diferentes dos nossos. O plano de Jeremias era ser sacerdote. O plano de Jeremias era viver em Anatote. Mas Deus não queria Jeremias em Anatote. Deus queria Jeremias em Jerusalém. Irmãos, olhe para mim. Olhe para mim. Jeremias queria estar em Anatote. Anatote era muito pequeno para o que Deus tinha para Jeremias. Deus está, eu sinto a presença dele aqui. Deus está falando com alguém específico. Você queria que fosse de uma forma, mas Deus decidiu fazer de outra. E os caminhos de Deus não são os meus nem os seus, porque os planos dele são maiores que os seus. Você acha que aquilo era bom, mas foi necessário Deus tirar. Aquele relacionamento não era mais para você, jovem. E Deus está usando a minha boca para te dizer: faz uma aliança comigo hoje, que eu tiro você dessa situação e nunca mais você volta para a cisterna. A Bíblia vai me mostrar que Jeremias ainda foi perseguido, mas em momento nenhum foi lançado mais na cisterna. Cadê você? Tem mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Preciso lhe ver, que eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer fazer essa aliança com Deus? É você. Levante bem alto para que eu possa ter certeza. Tem mais alguém? Irmãos, essa é a oportunidade da sua vida. Tantas coisas que você precisa resolver. Uma delas é alinhar a sua vida com Cristo. Tem mais alguém para Jesus? Se é você, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Peça licença, essa igreja já está acostumada a ver pessoas aqui quebrantadas diante do altar. Por que, pastor, eu tenho que ir aí na frente? Porque o Senhor diz na sua palavra que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo.